Oi, eu sou Mãe Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje nós vamos falar de esquerda, quimbanda, pombagira e exu. Primeiro eu vou começar falando da diferença entre sutil e denso, que as pessoas acham que isso é polaridade, mas não é uma polaridade. Polaridade é macho-fêmea, sutil e denso são qualidades energéticas. Geralmente as pessoas separam sutil e denso como o mais sutil mais acima e o menos sutil mais abaixo. Então diz que o umbral, que é muito denso, fica abaixo de nós, enquanto que as colônias de tratamento, que são muito sutis, ficam acima de nós. Uma referência aí a céu e inferno, de certa forma. Eu vou fazer uma analogia com vocês de denso e sutil com a questão do oceano. Para que você consiga chegar no fundo do oceano, você precisa ter um preparo físico e um preparo de equipamento, certo? Então você não consegue chegar até o fundo do oceano sem que você tenha um preparo de respiração, musculatura e todas essas questões, e sem equipamento. Você não consegue ir até o fundo do oceano sem um equipamento de mergulho adequado. A mesma coisa acontece com os espíritos, com as entidades. Existem entidades que são especializadas em descer a níveis de densidade mais baixas. Elas afundam, como se estivessem entrando dentro do oceano. Para que elas consigam chegar até as densidades mais inferiores, elas precisam estar preparadas energeticamente e preparadas, entre aspas, com vestimentas próprias. Essas entidades são os Exus e as pombagiras. Quando eu digo Exu, eu quero dizer todos os guardiões que trabalham na esquerda, tanto Exus quanto pombagiras. Então, são espíritos, os Exus, as pombagiras, são espíritos especializados que tiveram seus treinamentos no astral para que eles consigam descer até os níveis inferiores, seja o umbral ou às vezes até mais embaixo nas densidades. Pretos velhos, crianças, caboclos, as outras linhas não conseguem descer até as densidades inferiores? Conseguem, claro que conseguem. Só que eles não têm a mesma capacidade de descer e subir com tanta facilidade sem que haja um preparo energético de equilíbrio deles. Então, conforme eles descem, é lento o processo de densificação energética para que eles consigam descer. Não que eles se tornam densos, não é isso? Eles vestem uma roupa adequada ao lugar que eles descem. Não é uma roupa física, como a nossa, é uma roupa espiritual, né? Vamos dizer assim. Os Exus e as pombagiras, eles são considerados a polícia do astral. Eles são responsáveis por resgatar e ordenar os espíritos que estão em negativação em níveis densos energéticos. Então os Exus e as pombagiras, eles descem até os níveis umbralinos e lá eles geram a ordem, a organização, para que os outros espíritos consigam resgatar aqueles que já estão prontos a sair do umbral. Então eles têm essa manifestação que nós estamos acostumados, que muita gente acha que é uma manifestação de um espírito inferior ou marginal, mas não é bem isso. Eles cuidam desses tipos de espírito. Então a manifestação deles é adequada ao lugar que eles caminham. Entendam que os espíritos negativados que precisam de resgate, eles estão presos a muitos conceitos físicos ainda. Mais forte, mais fraco, assustador e não assustador, sujo e limpo. Eles têm essa percepção ainda. Então o Exu, ele precisa ter essa aparência de forte, bravo, assustador, vamos dizer assim, para que eles respeitem o Exu. É como uma polícia. Se você conhece um policial no dia a dia, ele é uma pessoa. Fardado, ele é outra pessoa. Fardado, ele assume o papel de policial. Ele tem que ser carrancudo, ele tem que ser sério, ele tem que ser bravo, porque ele está lidando com pessoas que precisam dessa imposição de força no trato. Os Exus e as pombagiras são os mais próximos de nós, no nosso caminhar. Por quê? Porque nosso plano, onde nós estamos encarnados, ele é considerado denso. Não tão denso quanto o umbral, mas ele ainda é um plano denso. Não que pretos velhos, hereses e outras entidades não possam caminhar ao nosso lado. Podem, eles caminham. Só que eles não ficam com a gente o tempo todo. O Exu e a pombagira ficam. Porque ele está pronto para nos guardar e nos proteger e caminhar ao nosso lado. E é por isso que eles levam o nome de guardião. Eles guardam os seus cavalos, eles guardam as casas, eles guardam os terreiros, eles guardam os exércitos de resgate dos espíritos, eles fazem a guarda. É parecido como uma escolta
de segurança de uma pessoa importante. Então o preto velho vai descer para resgatar um espírito, tem toda uma escolta de Exus e pombagiras em volta, fazendo a guarda para que ele consiga descer sem sofrer nenhum tipo de, vamos dizer assim, ataque. Parece mundano dizer assim, mas infelizmente é bem assim que funciona, ataque mesmo. Já que eles andam com a gente o tempo todo e eles são os mais próximos de nós, eles são os que mais sentem as dores de nós humanos. É por isso que os Exus e as pombagiras são muito queridos nos tratos em relação a amor, a dívida, a inimigos, vamos dizer assim, porque eles estão com a gente o tempo todo, eles sabem quais são os sofrimentos de nós que ainda estamos presos na carne e dos espíritos que estão precisando de resgate que ainda estão presos às dores da carne. Não que o preto velho não sinta a dor de estar preso na carne, sente, mas vocês sabem como é conversar com o preto velho e conversar com o Exu. Se você vai conversar sobre amor com o preto velho, ele vai passar a mão na sua cabeça e ele vai te ensinar sobre o amor incondicional. Se você for conversar sobre isso com o Exu, ele vai falar sobre o amor incondicional. Só que ele vai lembrar que você não está ainda naquele estágio de puro amor incondicional e ele vai te ajudar a alcançar isso. A diferença entre Exu e pombagira é em relação à polaridade. O Exu trabalha na polaridade masculina e a pombagira trabalha na polaridade feminina. A pombagira, ela trabalha na questão do desejo. Eu não estou dizendo desejo carnal, estou dizendo no desejo, a vontade, querer alguma coisa. É a pombagira que ajuda você a transmutar os teus sentimentos, porque ela trabalha com o fogo, e entender aquilo que você realmente quer. Você entender e entender o outro, entender o que você realmente precisa. O Exu, ele trabalha na conquista disso. Então, no momento que a pombagira te ajudou a entender o que você quer e o que você precisa de fato na sua vida, o Exu vai te ajudar a alcançar. Ele vai te dar mental, coração e força, vitalidade para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Eu vou falar agora um pouco sobre a Quimbanda. A Quimbanda, em algumas raízes, ela é separada da Umbanda. Ela é como se fosse uma religião própria dentro da Umbanda, em que só trata Exu e pombagira, e ela tem as suas leis próprias, suas questões próprias e seus fundamentos próprios. Mas existe a Quimbanda trabalhando dentro da Umbanda, como uma polaridade da Umbanda. Então os Exus e as pombagiras acabam funcionando como uma linha de trabalho, como tem baiano, preto velho, erê, caboclo, dentro da Umbanda. Na minha casa, eu trabalho a Quimbanda dentro da Umbanda. A Quimbanda, eu trato ela como esquerda, ou seja, as outras linhas são à direita e os Exus são à esquerda. Por que chama direita e esquerda, eu não sei dizer. Eu acho que é só uma questão de posição mesmo, para mostrar dois níveis de energia. Então, eu trabalho com a polaridade sutil, com os espíritos sutis, os resgates sutis, que são o que a direita faz, e trabalho com a esquerda, que é a densidade, os resgates densos, os trabalhos densos, as questões densas. Não que na minha casa a esquerda trabalha com espíritos negativados. Ela resgata espíritos negativados. Se ela está trabalhando dentro da Umbanda, como uma face da Umbanda, ela segue as mesmas leis da Umbanda. Respeito ao livre-arbítrio, amor incondicional e caridade. Então, na minha casa, Exu não toma sangue. Na minha casa, Exu não faz mal para ninguém. Porque, ao meu ver, separar a Umbanda e a Quimbanda é uma questão equivocada. Os Exus, eles fazem o contraponto das outras entidades. Então, eles trabalham dentro da mesma lei, com as mesmas questões de auxílio encarnatório, só que em densidades diferentes. Quimba significa magia. Então, os Exus e as pombagiras, quando eles dizem que eles trabalham na Quimbanda, significa que eles trabalham dentro da magia pura, de todas as questões mágicas, magísticas, pura. Tanto que um preto velho, quando vai trabalhar num resgate de densidade inferior, vai resgatar um obsessor, vai resgatar um espírito negativado, um que chama-se quiumba, ele se chama preto velho quimbandeiro, ou seja, preto velho que trabalha com magia.
E uma vez que eu trato os Exus e as pombagiras como os guardiões iluminados e que eles estão em graus evolutivos tal como um preto velho, são elevados, possuem luz da mesma forma, eu os trato da mesma maneira. Se eu precisar acender vela para um Exu, para uma pombagira, eu vou acender dentro de casa. Se eu precisar servir um patê, uma entrega de frutas para eles, eu vou fazer em cima de uma mesa. Eu não considero que Exus e pombagiras precisam ser tratados do lado de fora. Para mim é uma mistificação você dizer que o Exu e a pombagira não podem entrar dentro da sua casa porque eles vão levar densidade como se eles fossem espíritos marginais. É só uma vestimenta da função astral que eles têm. Eles são espíritos que possuem luz da mesma forma. Eles não vão entrar na sua casa e levar densidade. Digamos assim, que o Exu e a pombagira, ele limpa o pé antes de entrar. Ele tem conhecimento disso. Ele não vai entrar para dentro da sua casa e levar um bando de obsessor para dentro da sua casa só porque é isso que ele trabalha no dia a dia dele no astral. Não funciona assim. Essa coisa do Exu e a pombagira comer do lado de fora é uma mistificação, um equívoco. Da onde que vem isso? Ele vem da raiz do candomblé. No candomblé, Exu é um orixá. Ele é o orixá responsável pelas mensagens, pela guarda e pelas brincadeiras. Ele é um deus brincalhão. Assim como o Loki dos nórdicos, que é um deus brincalhão, e assim como o nosso Saci Pererê, que não é um espírito ruim. Ele só é brincalhão, ele gosta de pregar peças. Então, o orixá Exu gosta de pregar peças. Então, nas lendas, Exu ficava do lado de fora e era dado a ele o domínio da rua, porque se ele entrasse dentro das festas, ele aprontaria com todo mundo. Então, nada mais correto do que o brincalhão ficar do lado de fora. Tá aqui, ó, tudo isso aqui que é a rua é seu. Não entre aqui dentro porque você pode aprontar o que você quiser aqui fora. Agora, no salão com os demais orixás, não. Vai fazer bagunça lá fora. Não bagunça no sentido errado das coisas. A gente acabou levando que bagunça é uma coisa errada. A criança faz bagunça e não é uma coisa errada. É só brincadeira. Então vem disso, vem na herança do candomblé. É um equívoco achar que o guardião Exu, a guardiã pombagira, os falangeiros que trabalham na frequência da rua, do resgate, da guarda, são brincalhões e bagunceiros. O orixá Exu é brincalhão. Os falangeiros Exus, espíritos de luz que trabalham para a energia do orixá Exu, não. Então é um equívoco, foi uma mistificação e uma bagunça que acabou vindo de telefone sem fio, que foi vindo lá do candomblé e acabou se dizendo, não, Exu não come dentro de casa porque senão ele vai fazer bagunça dentro da sua casa. Não, não é bem assim. E o próprio orixá Exu, eu tenho ele dentro do meu terreiro. Ele come dentro do meu terreiro, na porta do meu terreiro. E nem por isso o terreiro é uma bagunça. É só itãs, são só parábolas para explicar as energias dos orixás. Só mais uma questão. Lembrando que quando eu falo Exu, eu quero dizer Exus e pombagiras. Eles não são coisas separadas. Eles são a mesma coisa, a mesma energia, a mesma falange que reporta o mesmo orixá, que é o orixá Exu. Mesmo que no terreiro de vocês não tenham o orixá Exu, e eles vão reportar a Ogum, a qualquer outro orixá ou Mulu, indiferente, ele carrega o nome Exu. Então, eles trabalham dentro da vibração do orixá Exu. Então, tanto a pombagira quanto a Exu são duas polaridades dentro da mesma falange ao mesmo orixá Exu. É isso aí, gente. Curtam, compartilhem. Na descrição do vídeo tá o endereço do Facebook, do meu blog. E para quem gostou do beijinho, outro para vocês.